Oi, turma. O nosso vídeo dessa vez vai falar um pouco sobre potência. A gente vai rever as regrinhas das potências, relembrar os cálculos, para poder a gente dar continuidade aos nossos assuntos. A definição de potência é dada um número real A e um número inteiro N. Esse número real A nós iremos chamar de base e o N de expoente. Aqui eu coloquei as primeiras regras das potências. A primeira, A elevado a N, é um número inteiro positivo. Então, a gente multiplica a base pela quantidade que o expoente está dizendo. Muito cuidado quando for calcular, pois a gente sempre quer fazer a base vezes o expoente. E não é. A gente multiplica a base por ela de novo, de acordo com o valor do expoente. Lembrando que esse expoente, sempre vai ser maior do que 1, ok? É a primeira propriedade. Na segunda propriedade, se eu tenho uma base qualquer elevada a 1, o meu resultado é a própria base, que no caso, A elevado a 1 igual a A. A terceira regra, A elevado a 0 igual a 1. Qualquer base, qualquer valor, positivo ou negativo, elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Não esqueçam desse detalhe. Quando for elevado a 1, é a própria base. E quando for elevado a 0, o resultado é 1. E a quarta propriedade, as 4 primeiras regras, das potências, a quarta propriedade é quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo. Eu vou transformar isso em uma fração, que foi até o nosso assunto anterior. Então, o numerador sempre vai valer 1, independente do valor da base, independente do valor do expoente. Aí vai ficar 1 sobre a base elevado ao expoente positivo. Ok? Se você quiser botar esse expoente só no denominador, no caso aí só no A, também pode. Por quê? Porque 1, vezes ele, N vezes, vai ser o próprio 1. Ok? Então, vocês podem sim estar utilizando o expoente aí só no denominador, que vai ser referente à base. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui para relembrar e não esquecer quem é esse A, quem é esse N, o A, quando eu tenho uma potência A elevado a N, o A a gente chama de base e o N de expoente. Então, não esqueçam, tá? Esse detalhe. Porque os nossos exercícios, as nossas provas, os nossos cálculos, sempre, a maioria das vezes, quase que toda a vida, vai gerar números. Então, esse A e esse N vai ser números, tá? Aqui, a gente coloca sempre na parte, literal, no caso da letra, para vocês ver a definição do assunto, mas que na nossa prática, a gente vai usar quase que toda a vida números, valores reais, certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O primeiro, pegando lá a primeira regra, 5 elevado a 3. Olha, eu falei que a gente pega a base e multiplica por ela de acordo com o valor do expoente. No caso, eu tenho 3 no expoente. Então, eu peguei e multipliquei o 5 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, deu 125, certo? Eu peguei um valor negativo, uma base negativa. Meu expoente é par.
o resultado sempre vai ser positivo. Se eu tiver uma base negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Porque a gente vai fazer o joguinho de sinal, né? Menos com menos mais com menos dá menos. Então, para ser mais prático para vocês, fica a dica, tá? Se eu tenho uma base negativa, o meu expoente é par, o meu resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, a resposta é negativa, ok? Pelo menos vocês, né, vão ganhar tempo aí em estar fazendo a questão do jogo de sinal. E a outra regra que eu coloquei também, né, o outro exemplo, foi uma fração normal, né, elevado a 4. Eu coloquei 2/3 elevado a 4. Peguei a fração, multipliquei 4 vezes. Aí, multiplicação de fração, relembrando o assunto, né, anterior que a gente viu do outro vídeo, do outro assunto. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, deu 16. Depois, multipliquei 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, deu 81. Se você achou o resultado numa fração, quer simplificar, pode simplificar, certo? Aqui eu não simplifiquei porque o numerador é par e o denominador é ímpar. Então, eu não acho o número comum para simplificar, né? Reduzir o valor dessa fração, ok? Então, pode deixar assim. O outro exemplo, eu coloquei 3 elevado a 1, né? Que lá tinha A elevado a 1, né? Então, base, qualquer base elevada a 1, o resultado é a própria base. Então, 3 elevado a 1 é igual a 3. Coloquei 7 elevado a 0. Qualquer base elevada a 0, o meu resultado é 1. Se for negativo, a mesma coisa. Tá elevado a 0? A resposta vai ser 1, ok? E peguei a última regra, né? A base com expoente negativo. Coloquei 2 elevado a menos 2. Transformei primeiro na fração, porque eu não posso, né, calcular aí com expoente negativo. Posso a base negativa pode, mas com expoente é negativo, eu tenho que transformar primeiro na fração para depois eu calcular. Então, ficou 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Aí eu não coloquei entre parênteses, né, e elevei ao quadrado, porque eu quis colocar o 2, né, que tá lá é menos 2, se ficou 2 positivo, só no denominador, porque 1 vezes 1 vai dar 1, né? Então, 2 ao quadrado, 4. Então, ficou 1/4, ok? Então, aqui são as primeiras regras das potências para a gente relembrar. Essa daqui é as mais básicas, tá bom? Então, não esqueçam esses detalhezinhos, muita atenção na hora das atividades. As outras regrinhas requer um pouquinho mais de atenção da gente, mas também é simples, né? É só questão mesmo de você observar e ter cuidado na hora de resolver, certo? Eu coloquei aqui as potências de base real e expoente inteiro têm as seguintes propriedades. Por quê? A base, né? Eu posso multiplicar, posso ter uma multiplicação de bases com expoentes diferentes. Não dá para calcular, professora? Dá. Você vai repetir. Se as bases estão iguais, então você repete a base e soma os expoentes. A segunda regra, se eu tenho uma divisão, as bases dessa divisão é igual, é o mesmo valor, e só os expoentes estão diferentes, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Lembrando que essa base aí tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se for 0, você não vai ter como calcular, porque o resultado vai dar 0, tá? Então, cuidado. Quando for a divisão, em tudo que você, né, vai subtrair aí os expoentes, essa base, o A, né, que tá indicando aí, tem que ser diferente de 0, tá certo? A terceira regra, se eu tenho duas bases multiplicando dentro de um parênteses e um único expoente,
eu vou dividir esse expoente para cada base. Então, fica a primeira base elevado ao expoente vezes a segunda base elevado ao mesmo expoente. Então, é um expoente para duas bases diferentes, tá? Então, as bases vai estar multiplicando dentro do parênteses para um único expoente. Então, você, né, separa aí, certo? Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Ele colocou as duas bases A e B, né? Duas letras do nosso alfabeto, tá certo? A quarta regra, em vez da multiplicação, né, das bases diferentes, se vier a divisão. Então, se vier a divisão, você faz a mesma coisa. Coloca o numerador com expoente e o denominador com expoente, tá certo? Então, o expoente vai ficar para os dois. E a mesma regra lá da divisão da mesma base, né? Ah, porque aqui as bases é diferente, pode ser zero? Não. A do denominador, que no caso vai ser B, né? O segundo valor, o de baixo, tem que ser diferente de zero, ok? Porque senão depois não vai ter como, né, você fazer aí a divisão. E a última regrinha, né, se eu tenho uma única base e dois expoentes, certo? Então, o que é que acontece? Eu repito essa base e vou multiplicar os expoentes. No caso, ficou A elevado a N vezes M, tá certo? Então, essa segunda parte das propriedades das potências, ela requer um pouco mais de você atenção, tá certo? Muito cuidado com a questão de sinal, né? Com os valores que ele vai lhe dar, muito cuidado, muita atenção mesmo, ok? Então, essas são as regras das potências. Vamos ver uns exemplos dessas aqui agora. Eu coloquei 2, pegando lá a primeira propriedade, né? Base iguais, multiplicação de mesma base e os expoentes são diferentes. Eu vou somar os expoentes. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. Então, ficou igual a quem? A minha base é o 2, que tá igual, ó. Então, eu repeti a base e somei lá em cima, ó. 2 mais 3 mais 4, certo? Aqui, eu fiz a soma e ficou 2 elevado a 9, ok? Aqui, em vez da multiplicação, ó, eu tenho a divisão. Então, nessa divisão aqui, a base é igual, ó, que é o 7. E meus expoentes é o 4 e o 2. Então, eu vou subtrair eles dois, ó. Então, coloco o 7 e subtrai 4 menos 2, 2. Se a questão estiver lhe pedindo para você aplicar e calcular a potência, você chega até o final, tá certo? Eu não fiz aqui dessa primeira, né, 2 elevado a 9, para justamente vocês observar, porque aqui no caso eu só apliquei a regra. Mas se ele pedir para aplicar e calcular, você tem que fazer dessa forma. Faz aqui, né, a propriedade e depois eu calculo. 7 vezes 7, 49, tá certo? Cuidado, não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7, é o 7 duas vezes, tá bom? A outra regra, multiplicação de bases diferentes, e eu só tenho um expoente, ó. Aí eu coloquei 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, aqui eu calculei, ó, 3 ao quadrado, 9, vezes 2 ao quadrado, 4. 9 vezes 4 deu 36, ok? E a divisão? Divisão também de bases diferentes. Aqui, ó, 2/3, né? 2 sobre 3 elevado a 2. Então, fica, ó, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Aqui também não dá para me simplificar, porque um é par e o outro é ímpar, tá? E aqui eu tenho uma base e dois expoentes. Então, eu vou multiplicar os expoentes, ó. Repete a base 3 e multiplico o expoente. 2 vezes 3, 6. Fica 3 elevado a 6. Aqui eu calculei e deu 729,
ok? Então, essas regrinhas, né, essas outras 5 regrinhas aqui, ela requer mais de você, mais atenção, mais cuidado, tá certo? E envolvendo as potências, a gente tem os cálculos lá do exemplo que a gente acabou de fazer, mas a gente também tem expressões, né? Expressões envolvendo as regras. Então, você vai primeiro calcular os valores que tem potência, para depois você ir operando as outras operações, no caso, soma, subtração, multiplicação, divisão, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a expressão 3 vezes 1 meio elevado a 3, menos 5 vezes menos 1 meio ao quadrado, mais 5 vezes 2 elevado a menos 1, menos 3 vezes 2 elevado a 0. Então, primeiro eu vou calcular os valores que tem potência. No caso, aqui, ó, repetir o 3, pontinho de vezes, e calculei essa potência, ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. O 2 3 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Né? Porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Coloquei aqui. Repetir menos o 5, pontinho de vezes, e calculei essa daqui, ó. A minha base, que é menos 1 meio, tá negativa, mas meu expoente é par. Então, a resposta é positiva. Então, fica 1 quarto. Repetiu mais o 5, o pontinho de vezes. O expoente negativo eu tenho que transformar numa fração, ó. Fica 1 sobre 2. Como aqui é elevado a 1, se você não quiser colocar aqui, porque vai dar o mesmo valor, né? Você não precisa colocar. Mas eu coloquei só para poder vocês entenderem melhor, tá certo? Menos 3 vezes qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, 2 elevado a 0, 1. Então, já tirei as potências do meu caminho, já calculei elas. Então, agora eu vou ver quais as operações que eu tenho. Se é multiplicação, se é soma, se é subtração, divisão, tá? Pra eu ir fazendo. Vai fazendo na ordem. Soma, tá? Subtração, multiplicação e divisão. Quais que eu pego primeiro? Se tem multiplicação e divisão, é as primeiras que vocês vão resolver. Soma e subtração é por último, tá bom? Então, aqui eu peguei, ó. 3 vezes 1, 3. Repetiu o 8 embaixo, ó. Repetiu menos. Aí, aqui eu peguei, ó. 5 vezes 1, 5. Repetiu o 4 embaixo, né? Porque você tá pegando o número pela uma fração. Então, multiplica esse número pelo numerador e repete o denominador, ok? A regrinha do nosso vídeo anterior, né? Sobre frações. Repete aqui o mais. Aí, 5 vezes 1, 5. E 2 elevado a 1 dá 2, né? Repetir. Repete o menos. E aqui multiplica, ó. 3 vezes 1, 3. Ok? Aqui eu tenho 3 frações menos 3, né? Então, o que é que eu faço? MMC. Quem é o maior aqui, ó? 8, 4 e 2. O 8. O 8 dá para me dividir por 4, dá para me dividir por 2. Então, o 8 é o meu MMC. O que é que eu faço? Coloquei o traço aqui, ó. Botei o 8 e eu faço aquele processozinho, ó. 8 dividido por 8. 1 vezes 3, 3. Repete esse sinal de menos. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes menos 5, menos 10. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aqui, ó. Como tá mais, né? Fica mais 20. 8 dividido por 1, porque o 3 aqui tá só, então embaixo dele eu vou dizer que tem 1. Então, 8 dividido por 1, 8. 8 vezes menos 3, menos 24. Então, eu só tenho agora um denominador. Repetir aqui, ó. Coloquei o tracinho da divisão, né? E aqui, eu tenho duas maneiras de calcular. Eu posso ir, né, subtraindo aqui, ó. 3 menos 10, menos 7, né? Mais 20, aí menos 24. Ou, foi o que eu optei aqui, que fica mais prático para vocês.
soma os valores positivos, ó, 3 mais 20 deu 23, e menos 10 com menos 24, repete sinal e soma, ó, dá menos 34. Fica dois valores, fica melhor de você calcular, mas quer ir fazendo aqui direto, né? Pode fazer, não tem problema não, porque isso já vem, ó, pro final aqui, tá certo? Mas eu optei para fazer dessa forma, somei os positivos e somei os negativos, ok? Aí agora eu fiquei, ó, 23 menos 34 deu menos 11 e repeti o 8 embaixo. Então, ó, essa expressão todinha, ó, resultou nisso aqui, ó, menos 11 sobre 8, certo? Então, expressões envolvendo potência, multiplicação, divisão, né? Adição, então, assim, calcula primeiro os valores que tem potência, tá certo? Depois você vai vendo aí as outras operações, ok? E pra gente encerrar, né? Um cálculo, uma expressão envolvendo parte numérica e parte literal. O que é isso? Eu tenho uma expressão que envolve letras. Aí, quando acontecer esse tipo, ele vai lhe dar um valor para essa letra, tá? Então, você vai primeiro trocar a letrinha pelo valor que ele lhe deu. Aí, depois, você calcula os valores que tá com potência. E depois, você faz, né, o cálculo das outras operações que tiver envolvendo, ok? Então, aqui ele deu o valor de 3x elevado à quarta, menos 2x, mais 4x elevado a menos 1. Para x igual a 2. Então, aqui, ó, o x elevado a 4, esse x aqui do menos 2 e esse x elevado a menos 1, todos esses 3x aqui, ó, eu vou trocar por 2. Aí fica assim, ó, repete, ó, o 3, o pontinho, né? Porque como eles estão juntos aqui, eles estão multiplicando, então um pontinho de vezes. Aí o x aqui, né? X elevado a 4, fica 2 elevado a 4. Menos 2 vezes 2, porque o x aqui, ó, mais 4 vezes, aí o x aqui, ó, vai ficar 2. Aí fica 2 elevado a menos 1, certo? Aí a gente vai calcular os valores que tá com potência, né? Então, repetiu 3 vezes 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 4 vezes, tá? Então, deu 16. Aí, menos 2, aqui, ó, menos 2 vezes 2. Você já pode multiplicar, você vai ganhando tempo, tá? Então, repetiu o sinal de menos, aí 2 vezes 2, 4. Aí, mais, aí repetiu 4 vezes. Aqui, ó, base com expoente negativo, transforma na fração, fica 1 sobre 2. Sempre, independente do valor da base aqui elevado a um expoente negativo, sempre vocês vão colocar no numerador, aqui, ó, sempre vai ser 1. E a base que tá aqui vai vir para baixo e o expoente era negativo, vai ficar positivo, ok? Então, aqui eu peguei, ó, 3 vezes 16, 48. Repetiu menos 4 e repetiu o sinal de mais. Aí aqui, ó, 4 vezes 1, 4. E repetiu 2 embaixo, ok? Aí aqui, ó, se você quiser, aqui você pode subtrair logo. 48 menos 4, né? Aí dá 44. Mas, aí aqui dá pra dividir, ó. 4 dividido por 2, 2. Então, 44 mais 2, 46. Então, esses dois tipos de expressão, tá? Requer mais atenção de vocês, né? Porque primeiro a gente calcula as potências. Nessa daqui que envolve a parte literal, né? Que tem a letrinha. Então, o que é que você faz? Troca a primeira letrinha pelo valor que ele vai lhe dar. E depois você calcula as potências. E depois você vai ver qual as operações que envolvem, né? Multiplicação, soma, subtração, divisão. Ok? Vai na ordem, na sequência, tá certo? Pra gente finalizar nosso vídeo, né? Hoje a matemática tá muito junto aí com a tecnologia. Eu escolhi essa fotozinha aí do celular, dessa gravorazinha aí do nosso livro de matemática, né? Representando nosso livro de matemática. E
Bons estudos para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.